Olá, começa agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Faltam apenas 4 meses para as eleições e a cada dia surgem nos noticiários casos de escândalos de corrupção nos mais diversos órgãos públicos do Brasil, prefeituras, assembleias legislativas, câmaras municipais. E o que queremos saber hoje? Será que esses escândalos de corrupção vão influenciar o voto do eleitor em outubro deste ano? Nós trouxemos aos nossos estúdios um experiente analista político acostumado há anos a analisar, decifrar o comportamento do eleitor. Alfredo da Mota Menezes, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui. Alfredo, na sua opinião, você acha que o eleitor ele vai escolher os seus candidatos com base em critérios outros, como simpatia, interesses pessoais, ou esses escândalos de corrupção vão influenciar o voto do eleitor em outubro deste ano? Olha, esta eleição, não sou eu que estou dizendo, a análise no Brasil inteiro, ela é um laboratório nesse aspecto. Você está me entendendo? Ninguém ousa dizer que vai haver uma mudança extraordinária, que o eleitor vai votar contra todos aqueles que têm sinais de corrupção ou nisso ou naquilo. Está todo mundo de olho para ver se isso realmente vai acontecer e o tamanho que isso vai acontecer. Por exemplo, já tem sites, aplicativos, melhor dizendo, no Brasil, mostrando que não ainda a nível, no patamar das assembleias legislativas e dos governos estaduais, não, mas de deputados federais e senadores, mostrando, o eleitor bate aqui e ele pode ver se José Pedro Antônio tem qualquer processo contra ele, em qualquer situação que seja, para que a pessoa então busque um candidato que não tenha nenhuma mancha. Mas quantas pessoas vão ter esse aplicativo? Quantas pessoas vão buscar esse tipo de informação? Quantas pessoas, vamos colocar no nosso estado, estão realmente focadas, não, estão preocupadas com esse aspecto e tudo mais? Eu sou do interior. Você acha que a questão é por falta de tempo de escolaridade, nível de formação, ou você acha que o brasileiro ele não se importa mesmo com a corrupção, mesmo os que têm nível superior, por exemplo? Pegando esse gancho, essa colocação sua, tem que levar em conta tudo e você vê que eu estou indo devagar, porque se perguntar para todo mundo, eles vão dizer, não vai acontecer isso, ninguém tem essa certeza. Você colocou baixa escolaridade, a gente fala isso com o maior respeito, pela população do estado ou no Brasil. A pessoa também está no interior e ela fica achando que muitas vezes o que tem na capital é coisa da capital, é coisa que não está no radar dela. E você bota um deputado estadual, que já é deputado, qualquer que seja, andando pelo estado e com seus assessores e vereador daqui e dali, daquele município, fazendo campanha para ele e dizendo para Dona Maria, lá de Querência do Norte, sei lá de que município, de que aquilo é uma invenção, de que aquilo não é verdade. E como você colocou, a baixa escolaridade, a coisa da capital tão distante, aquela acusação com ou sem aspa, naquele deputado, naquele candidato para a reeleição, vai pegar ou não? Ninguém sabe. O laboratório vai ser esta eleição, porque nós temos a Lava Jato, nós temos o caso Silval Barbosa, estou dizendo o nome, eu não gosto de dar nome, porque ele mesmo fez a delação, ele mesmo contou o que houve no estado de Mato Grosso. Então é de uma eleição para outra. Você quer dizer que a primeira eleição geral, após os escândalos da Lava Jato e seus desdobramentos pelo Brasil afora, exatamente. É por isso que vai ser esse laboratório, o tanto que isso pode influenciar, o tanto que isso pode fazer uma renovação na Assembleia Legislativa ou pode atingir candidatura majoritária. É agora, entende? Que vem com a delação premiada e eu acho isso magnífico, com o bom trabalho que a mídia vem fazendo em expor, você está entendendo? Aquilo que está acontecendo em Mato Grosso e no Brasil. É esta eleição que vai definir isso. Ninguém tem essa resposta matemática de que vai haver uma revolução, uma mudança extraordinária em todos os estamentos da sociedade brasileira. Não sei, não. Você disse que é um laboratório. Quer dizer que nós não enfrentamos um momento igual este até hoje em nossa história recente? Não, de jeito nenhum. Nunca, você entendeu? Porque a delação premiada veio para premiar, digamos assim, a opinião pública. Porque todo mundo sabia em Mato Grosso ou no Brasil que tinha corrupção.
Mas enquanto não veio esse instituto, digamos assim, de que a pessoa fica presa e ela fica com receio de ficar mais tempo, e ela vai e denuncia e prova, né, porque tem que ter prova, aquilo chamou a atenção da sociedade. E também, pela primeira vez, né, nesses últimos anos, a mídia está dando total cobertura a isso, a esses fatos. Então, chega na cozinha de muitas pessoas. Vai ter reação, vai votar de acordo com isso, vai votar, a pessoa fala o seguinte: eu quero cara nova, não quero candidatos antigos. Eu vou votar em quem não tem uma mancha de corrupção. Será que quantos por cento de brasileiro farão isso? Qual o percentual de mato-grossense brasileiro que votará dessa maneira? Não sei. Não sabemos ainda. Não sabemos. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, ele disse que o brasileiro não está nem aí para a corrupção. Que quando o brasileiro vai votar, ele pensa nos interesses pessoais, ele pensa na amizade, na simpatia ou em outros fatores, mas que, independente da escolaridade, o brasileiro ainda privilegia o jeitinho brasileiro e aceita a máxima rouba mais faz. É o fim disso ou estamos caminhando para o fim dessa era? Não, eu não chegaria nesse ponto do Pondé, que eu respeito, né? Mas dizer, por exemplo, numa cidade menor, né, do interior, em que o deputado, o vereador, ali tem aquelas ligações pessoais que todo mundo conhece. Mas você coloca numa cidade como São Paulo, quantos milhões de habitantes? 15 milhões, será, de habitantes. Em que essas ligações pessoais já não acontecem dessa maneira. Em que a pessoa não tem nada a ver com o vereador, com o deputado e tudo mais. E se aquele foi eleito ou não foi eleito, não vai influenciar nada no emprego dele, nem da família, nem a vaga na escola. Então fica distante disso. Numa cidade menor, eu creio que tem essa influência assim. O cara fala, não quero nem saber, ele roubou, mas ele me ajudou, ele botou meu filho na escola, ele arrumou um emprego não sei para quê e tudo mais. Mas numa cidade do porte de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu creio que isso está bastante distante. Inclusive, tem estudos que mostram nesse aspecto, né, que quando a pessoa saía do interior, ia para uma outra cidade, tal, o coronel que tinha ali no interior, ele passa para uma cidade um pouco maior, que passa a ser, digamos, aquele coronel dele vai sumindo ao longo do tempo. Aquele que mandava nele vai sumindo. E em 1 a 2 gerações de São Paulo, creio que não há mais isso, não. Na sua opinião, o brasileiro é corrupto por natureza ou ele é apenas leniente e parceiro do corrupto? Ou seja, ele é conivente com o corrupto, mas a tendência é o brasileiro recusar praticar a corrupção pequena do dia a dia. Ou no dia a dia o brasileiro é corrupto e por isso ele tem governantes corruptos? Os norte-americanos gostam de analisar a América Latina. E me permite dizer, eu tenho até um livro fazendo propaganda, Ingênuos, Pobres e Católicos, que é baseado totalmente em como os norte-americanos veem nós latino-americanos. E não estou dizendo que está certo ou está errado, concorde ou não concorde, estão nos livros deles, nos artigos acadêmicos e tudo mais. Eles analisam pelo prisma também da religião católica e a religião lá protestante, que eles chamam cultura ibero-católica, ibero da Península Ibérica e católica, que do ponto de vista deles, né, nós somos mais lenientes, com a corrupção, com as coisas do cotidiano, com o jeitinho e tudo mais. Brasileiro. E chegam a dizer o seguinte, que numa região que é a nossa, em que a pessoa mata alguém e vai e confessa a alguém, a um sacerdote, e este tem o poder de perdoar aquela pessoa para, inclusive, ela ir para o céu, para o paraíso, para outra vida, na opinião deles, é um empurrão danado para a pessoa cometer deslize e pedir perdão. Novamente, etc. Novamente, e cometendo novos deslizes, que do ponto de vista da cultura anglo-saxônica, né, que isso não tem e tudo mais, e que não tem ninguém para perdoar disso, e que lá seria mais forte. Seja dessa ou daquela maneira, na Itália, na Operação Polita, né? Sim. Mãos Limpas, mostram estudos, né? Quando começou a Lava Jato, vieram aqueles professores que escreveram os livros lá, aquela coisa toda.
O Moro, inclusive, disse que leu um, né, desses livros, dizendo o seguinte, que lá foi também numa companhia estatal, como aqui na Petrobras, etc., punir os partidos. Tem um partido que desapareceu, né? O Partido Socialista, por exemplo, pessoas, prisões, empresários e tudo mais. Quando aquilo começou a descer para a sociedade, porque a sociedade lá também é um pouco leniente, ou seja, esse pecadilho pequeno do trânsito, disso, daquilo que nós temos na nossa cultura também, entende? Aí diz que a Mãos Limpas de lá parou por aí e não foi em frente. Será que a Lava Jato, depois que limpar aqui em cima, que começar a chegar na sociedade brasileira, nós vamos dizer, chega? Porque nós temos alguma coisa, aquele pecado pequeno que a gente fala, vamos dizer, né? O trânsito, olhar para lá, furar isso, etc. Servidor público que dá um atestado falso. Exatamente. Né? Ou que usa a estrutura ali do trabalho para assuntos particulares. Exato. E ainda naquela de corrupção, né? Eu peguei agora o exterior, vou por essa um pouquinho, para fazer um paralelo, né? Veja só. Na Inglaterra, acho que você leu essa matéria, não sei, lá é parlamentarismo. Um deputado lá pode ser ministro, aquela coisa toda e tal. E ele mandou arrumar as cortinas, trocar as cortinas do apartamento dele com dinheiro público. Perante a nossa corrupção, isso é pequeno, né? Aí ocorre o seguinte, o partido nega a candidatura para ele sair candidato. Porque a cultura de lá vai condená-lo, não vai deixar ser eleito. E o partido precisa de eleger, porque precisa ter maioria no parlamento, para ter maioria no parlamento, para dominar o governo. Então o partido controla, o partido no Brasil controla, quem manda nos partidos são os caciques políticos, você está me entendendo? Então não tem esse controle. Deveria ter o controle do partido, o partido ficar até com medo de perder aquela vaga. Não, mas o partido até incentiva, porque os caciques, no geral, é que faz a coisa ficar pior. Você falou de um exemplo na Inglaterra, você falou das Mãos Limpas na Itália e estamos analisando o Brasil. Eu queria que você analisasse a história da corrupção e a relação do brasileiro com a corrupção dos políticos ao longo da história do Brasil. Você acha que estamos descendo ainda para o fundo do poço, que ainda tem muita coisa por cair, ou você acha que o brasileiro já tocou o fundo do poço e o fato da gente falar tanto em corrupção significa que estamos voltando para a superfície? Ou seja, vai ficar pior antes de melhorar? Mas você deixa eu lá na história um pouquinho? Historiador gosta de história. Apareceu um livro de um jesuíta em 1640, eu creio, na Europa, em que ele mostrava como se roubava no Brasil colônia. O comandante militar roubava o dinheiro da bota dos soldados, os juízes vinham de Portugal, roubava, você está me entendendo? A coroa nomeava as pessoas que vinham para cá, roubava. Você sabe por que chama Santinho do Paúco? Porque os padres em Minas Gerais, ouro e diamante, eles levavam dentro da estátua do santo aquele contrabando, aquele roubo, você está entendendo? Mandavam estátuas para arrumar a orelha que tinha quebrado ou qualquer coisa para Portugal. Ela ia pesada e voltava leve. Você está me entendendo? Todo esse aspecto que tem desde a nossa cultura. E também vem lá, vai outra vez lá atrás. Então você está dizendo que nós temos que ir para um intervalo, eu quero que você conclua. Você está dizendo que desde o início o Brasil já começou errado. Já tinha muita corrupção. Eu quero depois que você conclua essa análise, passando por todo o período histórico no Brasil, desde a era Vargas até hoje, dizendo se afinal de contas nós estamos caminhando para uma significativa melhora em relação à intolerância com a corrupção ou a gente tende a piorar um pouco mais para atingir um patamar aceitável de corrupção na história brasileira. Não saia daí, a conversa está muito boa, a gente volta já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate, que é produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. Hoje estamos discutindo corrupção. Você acha que o eleitor, no momento de escolher o seu voto, ele será influenciado por essa questão da corrupção? Será que os recentes escândalos de corrupção no Brasil todo vão influenciar o comportamento do eleitor? Nós discutimos esse assunto hoje com Alfredo da Mota Menezes, aqui conosco. E, Alfredo, você estava fazendo uma digressão da história desde o Brasil colônia, dizendo que a corrupção já era endêmica no Brasil desde aquela época.
Você acha que nós melhoramos ou que nós pioramos de lá para cá? Mas veja só, o patrimonialismo que as universidades estudam, né, que é da América Espanhola e da América Portuguesa, já vem lá da colônia, que era o seguinte: o rei tinha a condição de nomear alguém para isto ou aquela função e tudo mais. E a pessoa confundia aquilo era patrimônio real e patrimônio da pessoa. Esse patrimonialismo caminhou até hoje e o partido ganha eleição com seus aliados, etc., e distribui o poder. Veja o caso da Petrobras. Essa diretoria é sua, você tem o direito de roubar. Confunde o público com o privado, não saiu da gente. Por isso que eu estou naquela dúvida, vai sair tudo isso que nós temos 500 anos de história, em 4 anos de Lava Jato, em 4 anos da atuação da mídia, de uma hora para outra, aquilo que é uma tradição arraigada da cultura nacional, vai ter mudança? Vai ter alteração? Vai. Mas dessa profundidade, que é a grande dúvida, porque nós não saímos disso em 500 anos. Hoje, ainda a corrupção está impregnada na nossa rotina. Olha o patrimonialismo, que é o partido ganhar e acha que tem o direito de assumir aquela função e aquela função do cargo público, ele tem o direito de roubar em nome do partido. Ah, não, estou roubando o partido, estou dinheiro. Como assim? Isso era de Portugal. Isso era da época de Portugal, que não mudou até hoje. Até pouco tempo atrás tinha as pensões de mercê, né? Que é fazer um favor para alguém com dinheiro público. Você está entendendo? E você vai no serviço público que faz essa dificuldade para ver a velha frase, para vender facilidade. Então, tudo isso está impregnado na alma nacional. Não quer dizer que ela é corrupta, mas que não muda do dia para a noite, entende? Alguns casos, digamos assim, filmados, que aparece a pessoa, a imagem e tudo mais, eu creio que ali tem um carimbo. Não acho que a pessoa perde a eleição, mas tem um carimbo. Mas naquele outro que a gente sabe, mas não tem a prova concreta, não tem a imagem da corrupção, de pegar o dinheiro e tudo mais, uma pessoa distante, lá no interior, eu não sei se chega até ele não, para ter essa revolução que nós queremos. Você acha, então, que a mudança acontecerá, mas não nessa proporção? Vai ser lenta, um processo. Exatamente. E acredito também que... Mas, pelo que você está dizendo, nós estamos caminhando para uma curva ascendente. Quer dizer, não vamos piorar do que já foi. Claro, não, isso não tenho dúvida. Não há mais campo, por exemplo, para quem queira se candidatar, achar que vai ficar rico, que as benesses estão aí para ser usufruídas. Não há mais espaço para esse tipo de político no Brasil? Não, eu acho que há sim. E o que eu acho é que vai sofisticar. Estava muito descarado, me permita a expressão. Veja esse caso do Detran, sem citar nomes. Então, um grupo faz um contrato com o Estado, o poder público, e fala, eu posso ficar aqui por 20 anos. Se você for me tirar, você me paga uma multa de 100 milhões de reais? Não tem lógica. Isso é livro de Gabriel Garcia Marques, do realismo fantástico. Você está me entendendo? Eu acho que ao longo, de agora para frente, nos Estados Unidos tem corrupção e muito forte, mas é sofisticada. A Polícia Federal de lá, o FBI, a atuação é de maneira tal, então, que sofistica. Os caras continuam aqui, o caso agora do tal Bereré, no estado de Mato Grosso, falando no telefone como se fosse normal. A máfia em Nova York, quando o FBI começou a grampear, no final da década de 1940, eles não falavam mais no telefone. Entende? Porque estava grampeado, aqui continua falando do mesmo jeito. Vai modificar? Vai. Eu gosto desse exemplo que alguém falou numa entrevista na rádio que a gente está lá, participa do programa todos os dias. Um dirigente sindical patronal disse o seguinte, que acreditava que ia haver uma modificação muito forte na corrupção do dinheiro público, de empreiteiros, classe política e tudo mais, por causa da família. Como da família? Porque a exposição do corrupto e corruptor... A exposição dói mais... Dói na mulher, nos filhos, na escola. A família, ele falou, não acredito nada disso de justiça, de não sei o quê, que não vai fazer, e etc e tal. O que está fazendo o grupo, não falou grupo, não lembro a palavra, está fazendo um recuo, você está me entendendo? É a família, a pressão da família, e contou até fora do ar casos de estudante, filho tal, nas escolas, o neto, o filho, o bullying, a fala em cima disso, que isso machuca muito mais do que a própria cadeia. É verdade. Alfredo, você falou ali atrás que o cidadão
ele tende a combater a corrupção que está lá longe dele, a corrupção que está lá em Brasília ou que está no núcleo do poder. Mas aquela corrupção do dia a dia ainda está muito impregnada e o cidadão brasileiro, você acha que ele tende a se incomodar quando a gente fala da pequena corrupção do dia a dia? Você acha que vai levar quantos anos para o brasileiro poder chegar numa loja, por exemplo, ou numa quitanda, como acontece na Europa, escolher um produto, colocar na caixinha o seu dinheiro e levar só aquilo? Isso é um sonho para a próxima década ainda ou a gente vai chegar lá? Não, eu não sei quando, se é a próxima década, etc., mas nós vamos chegar, principalmente se atuar nas escolas, né? Não digo para essa geração da gente, você está entendendo? Nas escolas mostrando essa realidade, uma nova realidade, do pequeno pecado, do trânsito, de fazer isso, de era por aqui, vai por aqui, que isso é normal. Para alterar isso na sociedade vai um bocado de tempo, eu acho que não é para a nossa geração. É uma geração que vem atrás, mas que está havendo modificação, e nesse sentido está. A mídia social ajuda, porque cometer um deslize, etc., é mostrado, a pessoa não quer ser mostrada. Alguma não. Nesse sentido, eu acredito em alguma coisa de diferente e tudo mais. Mas não se muda 500 anos de história do dia para a noite, não. Outro dia eu vi um grupo de jovens nas mídias sociais, eles chegavam no lugar e tinha um carro estacionado em local proibido ou uma vaga reservada para deficientes ou para idosos e eles colocavam um monte de adesivos ou ficavam esperando a pessoa vir para tocar cornetas naquele momento e expor aquela pessoa publicamente. Você acha que essa nova geração, a tendência é isso, essa nova geração vai cobrando novos comportamentos até a gente conseguir uma mudança melhor? E eu acredito que seria por aí, eu não acredito que seja toda essa nova geração. Deve ser um grupo de jovens que fez isso, etc. Isso é maravilhoso. Sim. Se fizer uma vez o carro meu, o carro seu, você fala, opa, nunca mais eu vou fazer esse tipo de coisa, está entendendo? Mas, de novo, a exposição pública é que ajuda. É que ajuda, não tenho dúvida. E, além disso, normal, nós tínhamos um canal de televisão, um jornal impresso aqui em Cuiabá, tal, aquela coisa toda. Hoje nós temos vários, nós temos a mídia social, nós temos o YouTube, e pode colocar isso, etc., e meter corneta. Então a pessoa vai ficando mais esperta. Eu não acredito, sinceramente, que isso vai acabar do dia para a noite, mas pelo menos vai sofisticar. Alfredo, agora uma pergunta em relação à polarização. A gente percebe que o eleitorado está bastante polarizado, né, neste momento. Ou você tem uma forte tendência para a direita ou para a esquerda, enfim, está bastante polarizado aí as discussões políticas. Você acha que isso tende a acabar em outubro? Né? Ou a gente vai, ou a polarização veio para ficar, o radicalismo veio para ficar no Brasil? Não. Mas para essa eleição, tendo em vista a questão do combate à corrupção e disso, e de governo que teve impeachment e de outro que entrou, a aprovação muito ruim, a nova pesquisa e tudo mais, você está corretíssima, está polarizado de esquerda, polarizado de direita e tudo mais. E se alguém ganhar o da esquerda ou da direita, vai continuar um pouco dessa polarização. Mas não acho que isso vai continuar no Brasil forever, para sempre. Você está me entendendo? Este é o momento, sim, dessa polarização por causa de tudo que nós sabemos que aconteceu, de gente presa, de impeachment, de isso e daquilo, um partido apanha e tal, mas não acho que isso vai continuar no Brasil para o resto da vida, essa polarização. Mas deve continuar pós-posse do novo grupo político. Sim, mas e se, né, em política, e se ganha alguém pelo centro? Você está entendendo? Essa é a minha pergunta, se o Brasil está caminhando, se pode surgir aí alguma candidatura, algum grupo de centro que consiga unir essas duas O diabo é que as correntes. candidaturas de centro, não vão falar nome, né, tal, mostra as pesquisas, inclusive essa última pesquisa nacional, não estão levantando, alçando o voo, não. Então é mais para a esquerda e mais para a direita que estão com mais votação. Então ainda essa do centro não decolou. Tem uma pesquisa que mostrou o seguinte, que uma grande fatia do eleitorado está cansada de sobressaltos, solavancos, na economia, na política e tudo mais, que tenderia a voltar no centro. Seja quem for, não vamos falar em nomes, você tenderia a votar no centro. E que uma candidatura do centro, tem várias, né?
tem várias candidaturas do centro, algumas, ela poderia ir para um segundo turno. Para um segundo turno com quem? Com a candidatura mais à esquerda, com a candidatura mais à direita? Nessa pesquisa, não acredita que haja, digamos assim, uma polarização num segundo turno diretamente entre uma candidatura mais à esquerda e mais à direita e desaparecer esse aspecto aqui do centro. Tanto é verdade que tem candidatura, não vou citar nome, não é momento, está aí na mídia, candidatura de esquerda buscando apoio de partidos de centro, você está me entendendo? Como PP e DEM, para apoiar de esquerda. Se nesse caso acontecer e essa esquerda ganhar, ele já vai administrar com pessoas da esquerda, da centro-esquerda e do centro também. Então é mais ou menos o que o PT fez, é mais ou menos o que o PSDB fez quando chegou ao governo. Esses dois partidos administraram com vários partidos. Então já tem uma candidatura de esquerda buscando esse tipo de caminho também. Essa polarização, a gente começou falando de corrupção, acabamos falando de polarização, mas tem tudo a ver. Você acha que essa polarização é resultado desses escândalos de corrupção que levaram as pessoas desesperadamente à direita ou à esquerda, achando que dessa forma se constrói um Brasil melhor? Olha, a pesquisa mostra, não fala claramente, né? Olha, eu escolhi fulano, beltrano ou ciclano, são aqueles três que estão na frente, né? Porque eles não têm pecha de corrupção, mas no fundo pode ser alguma coisa nesse sentido. Se você perceber, aqueles que passaram por governo nessas pesquisas estão um pouco mais abaixo, mesmo pertencendo a partidos maiores, entende? Aqueles que não passaram por partidos e tal, aí com candidaturas, eles têm um patamar de aceitação até interessante. Quando se coloca também a rejeição, se vê que aqueles candidatos, mesmo que não foi filmado pegando dinheiro, mas tem acusação, ele fica com um patamar maior de rejeição do que aqueles que não passaram pelo poder, entende? Então, tem algo pelo meio, na questão de corrupção, mas meu ponto para consideração não existe nenhuma medida até agora que possa dizer que a eleição para presidente ou para governador, ou que seja, ela vai ser definida exclusivamente pelo fator da corrupção. Aí o Pondé tem um bocado de razão nesse sentido. Tem alguns pensadores que dizem que o excesso de partidos políticos, o grande número de partidos políticos no Brasil, contribui para a proliferação da corrupção, que são mais pessoas para você agregar, para você discutir. Você é favorável a uma redução dos partidos políticos? Mas, desculpa até então, eu sou favorável mesmo. Não tem lógica. Isso é um absurdo ter 34 partidos. Isso é um absurdo ter 26 partidos representados na Câmara dos Deputados, 26. Você tem que negociar com 26 e distribuir o poder para 26. Você não tem tanta ideologia ou conteúdo programático para ter esse tanto de partidos. Vou pegar rapidamente porque fica mais fácil. Nos Estados Unidos você tem o republicano e o democrata. Um mais, aspa, para a esquerda, sem ferir nada do capitalismo, e o outro que garante mais o dinheiro para o mais rico. A esquerda, vamos falar, não é a esquerda, o partido, tira um pouquinho do mais rico para los de abarros, como se diz. Na Inglaterra, você tem o conservador e o trabalhista, são só dois pontos de vista. Por que nós temos que ter 34 partidos no Brasil? E a culpa é desde o regime militar. Porque no regime militar, quando o PMDB começou a crescer, eles abriram para criar tantos partidos para perturbar a vida do partido que estava crescendo. Você está me entendendo? Aí nós viemos no Brasil e criamos coligação partidária para ajudar os pequenininhos a chegar. Nós criamos o fundo partidário para criar. Tem partido no Brasil que é da família. Mostrou a imprensa. Você está entendendo? Ou seja, porque o fundo partidário distribui. Tem dono no Tem dono, aí deu horário na televisão e na rádio. Então você tem o tempo. Então agrega. Quando agrega naquele outro partido, o Cuiabano falava a Georgia, né? Quando a Georgia, naquele partido maior, na hora que ganha o poder, o partido menor deu tempo. Você está entendendo? Deu um pouquinho do dinheiro, não passou para os outros, mas do dinheiro para a eleição, deu voto para ajudar na eleição dos maiorais e tudo mais, ele quer distribuir o poder. Na hora que distribui o poder, volta o patrimonialismo. Aquilo lá de Portugal. Eu tenho um direito, porque eu ajudei a eleger, eu tenho o direito de governar e fazer outra estripulia. E aí não tem lógica. Os escândalos de corrupção. E mais uma, com todo carinho, a área do judiciário, esse aqui é um programa do judiciário. O Supremo Tribunal Federal teve culpa também, por quê? Quando caiu lá, anos atrás, para fazer a cláusula de barreira, o Supremo derrubou, dizendo que era antidemocrático.
Que se tivesse a cláusula de barreira desde aquela época, teria diminuído o número de partidos. Agora que a cláusula de barreira vai entrar na eleição, mas lá atrás. Então você vê, regime militar ajudou, o Congresso ajudou criando coligações, fundo partidário e tudo mais, e até o Judiciário ajudou no crescimento dessa pantomima que nós temos no Brasil de tanto de partidos. Que é o excesso de partidos. Alfredo, o nosso programa chegou ao fim. O tempo é muito curto para a gente discutir tudo isso. Fica aqui um convite para você voltar outras vezes. Okay. A sua contribuição é sempre brilhante. A gente agradece em nome do Tribunal Regional Eleitoral. E a você que ficou conosco até este momento, obrigada pela audiência e até o próximo programa.